Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate. Hoje, o último programa do ano, recebendo o prefeito Luiz Américo Alves Aldana, fazendo um balanço de 2016 e projetando o ano de 2017. E você pode participar, fazer perguntas, críticas ou elogios de duas formas. Através da fanpage no Facebook, facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, pelo número 99824-0324. Prefeito, eu acredito que esse programa vai ser muito importante para esclarecer uma série de coisas que vêm sendo ditas, e o senhor tem aqui 40 minutos para esclarecer e para falar para os montenegrinos. Muito boa noite. Boa noite, Leandro, funcionários da TV Cultura, todos os montenegrinos que nesse momento estão a nos ouvir, nos ver. É fundamental, num momento histórico, é um programa que certamente, espero, dessa forma seja, que possa esclarecer muitos fatos que realmente interessam à população de Montenegro, ao Vale do Rio Caí. É um momento histórico e eu me sinto muito feliz de estar aqui, porque o prefeito de Montenegro, ele também vive uma realidade brasileira, uma realidade gaúcha, e a nossa realidade aqui do Vale do Rio Caí e especialmente em Montenegro. Fico muito feliz por aqui estar e por poder dar-lhes minhas saudações, saudá-los a todos. E eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de vir aqui. Prefeito, o senhor mesmo tocou num assunto que era justamente a minha primeira pergunta. Esse ano de 2016 foi um ano muito difícil para, 99% dos gestores públicos e privados desse país, né? E o senhor disse em coletiva recente na Prefeitura de Montenegro que quer ser, a partir de agora, o gestor e fazer parte do governo mais transparente da história de Montenegro. Há quem o critique de que essa divulgação sobre as dificuldades financeiras da Prefeitura só tenha ocorrido depois das eleições, que o senhor teria maquiado ou não dito estes números até então. Então eu lhe pergunto, é uma espécie de meia-culpa isso? Se o senhor tivesse dito esses dados, se o governo tivesse revelado esses dados antes das eleições, esse volume de críticas não seria muito menor? É porque não acompanham, não é? Porque o debate das eleições, ele foi para o campo mais pessoal e isso interessava, até pelo despreparo dos concorrentes, embora com todo o respeito que eu devoto a eles, até quero parabenizá-los, pelo despreparo, destempero, pela falta de preparo para um debate político, eles passaram o tempo inteiro me ofendendo. E eu falando em programa. E se usou muito, que a prefeitura estava quebrada, se usou muito culpando ao prefeito por isso, né? E eu dizia que havia um equilíbrio, e continuo dizendo que há um equilíbrio dentro de perspectiva. E como estavam mal informados, e são essas pessoas que propalam isso, né? E completamente mal informados, que só agora apareceu uma entrevista dada em Brasília pelo prefeito de Montenegro em junho, dizendo exatamente onde estaríamos com problemas ao final do ano, que consiste na saúde, mais especificamente, por falta, e na educação também, que nós estamos ainda... É aí que está o equilíbrio, né? Que na realidade, se não fosse esse controle rigoroso que já vínhamos fazendo, quantas coisas deixamos de fazer, né? Quantas coisas antipáticas fizemos no ano passado para justamente manter esse equilíbrio, como, por exemplo, o protesto de títulos da dívida ativa. Quem é que teve coragem de fazer isso em Montenegro? Nunca fizeram, jamais fizeram. Isso melhorou a arrecadação e outras ações. O que melhorou a arrecadação, não, ficou menos pior, né? Porque ela caiu muito a arrecadação, e o que ficou flagrante? E nós participamos e conseguimos também manter o equilíbrio, tanto que se falou que o déficit era 50 milhões, depois baixou para 36,
de repente era 24, de repente era 14, de repente vai ficar 6, de repente não vai ficar nada. Não se sabe. Nós não encerramos o ano ainda e nós temos até o fim de janeiro para fechar as contas. O que vai dar a maior transparência? Não dá para dizer que o município tem lucro. Isso é falso. Eu poderia fazer contabilmente isto. Sobrou 5 milhões, sobrou 10 milhões, isso é lucro. Não é verdade. Eu peguei uma prefeitura, quando assumimos, com um passivo de 30 milhões de reais e na conta bancária 19 milhões de reais. Então nós já tínhamos um déficit, que eu sei, fora o que está sendo levantado agora, que era muito maior. Sem contar o projeto Cura. Mas o desconforto hoje de tratar desses assuntos, não por mim, né? Não é desconfortável para mim. De qualquer forma, o ritmo das eleições, ele não seria diferente do que foi. Né? Porque os candidatos, que eram os 5 contra 1, né? Eles focaram todo o movimento deles mais pessoalmente, eles não conseguiram discutir política, eles deveriam ter até discutido política, não é? Eles poderiam ter discutido o déficit, eu teria, então, que me defender e dizer, e esclarecer que realmente nós teríamos alguma dificuldade, porque em junho, olha bem, é o problema do despreparo, é o problema da desatenção, da falta de informação. Deveriam ter visto a entrevista, então, que foi dada em Brasília e foi publicada na ACOM, na assessoria de comunicação. Ela confirmou que nós teríamos dificuldades, nós estávamos dizendo lá, nós estávamos reivindicando lá certas verbas, porque nós teríamos dificuldade na saúde, principalmente. E nós continuamos reivindicando. E aquilo está dando resultado. Aquilo está dando resultado. Mas agora tem uma coisa que não se fala, né, que não se diz, e que nós precisávamos ter feito. Por exemplo, 2 postos de saúde funcionando sem condições de funcionar. Sem as mínimas condições higiênicas de funcionar. Poderia nós provocarmos a morte de pessoas ao atender naqueles 2 postos de saúde. Que era o do Centenário? Centenário que era no vestiário. O do Centenário, senhores e senhoras, era dentro do vestiário. No camarim ali, né? Num camarim. Junto ao azulão. E lá na Esperança. Poxa, quando chega o laudo da vigilância sanitária que ninguém reclamou, hoje se vai na vigilância sanitária, é porque nós não falamos para ninguém que nós íamos mudar a vigilância sanitária. Hoje se tem um exemplo para o país de uma vigilância sanitária, inclusive com laboratórios. Quando chega o laudo dos bombeiros, chega o laudo da vigilância sanitária e diz, olha, Aldana, isso aqui não pode funcionar. O que tem que fazer? Tem que fechar. Então é uma situação provisória, esses postos não estão funcionando, mas vão ser retomados. É isso que é o seguinte, eu escrevi domingo, uma coisa que eu raramente faço, eu uso muito o Facebook, mas para... Eu ia chegar lá porque eu li. Eu escrevi ali que o incômodo é passageiro, alguma coisa nesse sentido. O título é O Sistema Midiático e Histórico Atual da República Brasileira na Relação dos Interesses Público e Privado. Porque, pois bem, a questão da cordialidade, Sérgio Buarque de Holanda. Para nós, culturalmente, brasileiros, nós temos muita dificuldade em estabelecer a república. Por quê? Porque nós não conseguimos nos desprender dos interesses privados ao interesse público. Nós achamos que é melhor ter sem qualidade, essa que é a verdade, do serviço público, se acostuma a ter. Hoje, por exemplo, uma pessoa escolhe mais uma escola, os pais escolhem mais a escola pela estética da escola do que pelo conteúdo. Só conclua, senão não consigo lhe perguntar.
mais questões. Esse incômodo que nós passamos, né, esse desassossego que nós vivemos, ele é temporário. Nós não vamos perpetuar isso aí. Nós temos que ajustar a prefeitura ao seu tempo. Ao contrário do que aconteceu anteriormente, quando o Brasil estava no ápice, quando nós tínhamos um ritmo Brasil de crescimento, desenvolvimento social e econômico e social, Montenegro já poderia ter aproveitado aquele momento para se desenvolver muito mais. Não aproveitou. Agora nós estamos aí, como outros municípios aproveitaram, que estão em situação boa, não é? Prefeito, para esclarecer, já que o senhor mesmo disse que quer ser o governo mais transparente da história de Montenegro, o senhor falava ali no déficit que era de 50, que passou para 36, esses dois números, por exemplo, foram revelados pela própria secretária da Fazenda. Aliás, esse déficit dos 36 milhões foi revelado nessa mesma coletiva em que o senhor se referiu à questão da transparência, que gostaria que o governo tivesse. Porque estava errado. Pois é, eu vou lhe perguntar pelo seguinte, porque amanhã pela manhã tem uma reunião na Câmara justamente Vai sobre aparecer isso. outro número. Pois então, eu quero que o senhor revele aqui em primeira mão que número é esse. Não, é bem mais baixo que esse, eu não sei agora exatamente qual o número, mas é bem mais baixo que isso aí. Então será um déficit bem menor que os 36. O que aconteceu com o déficit? Que é um déficit projetado, até para lembrar para as pessoas, um déficit projetado para esse ano. É um déficit contábil. Essa que é a diferença. É o seguinte, tinha um dos problemas que nós detectamos, tinha empenhos de obras que não foram realizadas. Como é que vai pagar algo, mas está empenhado e consta como débito? Consta lá nos deveres, não consta no haveres. Então, constava determinados documentos e lançamentos contábeis dizendo que aquilo era um débito. Não é? Então, fomos ver, uma por uma, está sendo olhado uma por uma, como nunca foi feito. Uma por uma, para ver realmente o que nós devemos. Então, é por isso que naquele momento, quando a secretária nova assumiu, constava contabilmente este valor. E isto vai baixando. Por que vai baixando? Vai baixando porque nós estamos descobrindo que tinha dívidas lançadas como dívida que não eram dívidas. Muito bem. Agora vai chegar num momento, vai apresentar lá no fim de janeiro, quando nós apresentarmos as contas, pode aparecer, inclusive nem aparecer déficit. E se aparecer, certamente estará vinculado às verbas não repassadas pelo governo do Estado e pelo governo federal. Com a maior certeza. Se alguma coisa dificilmente, né, vai surpreender, o que está surpreendendo, isso sim, é que contabilmente constavam despesas que não existiam. Não é? Então havia uma por erros de governos anteriores? Não sei se era erro, se era hábito, como é que funcionava. Não sei, eu trabalho a minha gestão é de outro jeito, é uma gestão moderna, é uma gestão com outros instrumentos, agora os tributos mesmo, tudo isso aí, o controle é outro, a forma de se fazer a gestão em Montenegro, por exemplo, a questão fundiária mesmo, é completamente diferente, o PTU vai ser diferente, são outras coisas. Mas então a notícia o déficit não é de 36 milhões para esse ano. Não é. É um número bem menor. Era aquele dia. Então está assim, contabilmente. Está assim, anunciaram 54 milhões, 56 milhões, depois baixou para 36 milhões, e agora vai baixar mais. Não sei quanto está exatamente o valor, talvez a metade disso. E até o final do ano, nós temos haveres, né, e muitos haveres. Só com o governo do Estado do Rio Grande do Sul nós temos 2 milhões e 800. Mas então essa diferença não é por erros de cálculo da Secretaria da Fazenda. É questão de... É o tipo, é uma gestão, cada um faz a gestão, acha que tem que lançar o desempenho e não pagar, ou sabe-se lá o que se passa na cabeça das pessoas, cada um que faça a gestão que quiser. Eu não tenho sentido para mim. Eu faço uma gestão lá europeia, não é? Eu faço nós fizemos uma gestão, a orientação é essa, é o seguinte, entrou tanto, todo dia, nós temos que chegar nesse ponto, todo dia o prefeito e os secretários têm que saber exatamente o que tem de crédito e o que tem de débito para aquele dia. Diariamente ele tem que saber,
E aí não E a população também tem que saber. Até para não dar esse descompasso de números. Né? A população tem que saber exatamente o que está acontecendo nas finanças e aonde está acontecendo. Essa transparência, ela existe em lugares que o povo não acessa. Existe, isso que eu estou dizendo agora, existe lá no site, lá do Tribunal de Contas, existe no site, mas o povão não sabe isso aí. É difícil de interpretar. Na verdade, isso aí tem que constar lá na praça. Lá tinha que ter um pelão dizendo, olha, está aqui as contas, aqui, está anunciando, olha, pagamos hoje tanto, pagamos... Isso que deveria existir. Já é obrigatório, por lei, a partir de cidades acima de 100 mil, 150 mil habitantes. Isso aí a população precisa saber, e outra não tem problema nenhum de saber. Claro que não há problema nenhum dela ficar informada. Aliás, ela tem que saber, né? Eu disse, pô, mas o cara está investindo, o prefeito lá está investindo em tal setor e está esquecendo desse setor, para ela poder reivindicar, né? Para ela poder ter esse acesso. Deixa eu só ver com a Priscila Matias. Boa noite, Priscila. Nós temos já perguntas de telespectadores. Boa noite, Leandro. Boa noite, prefeito. Prefeito, o senhor falava agora dos problemas com os repasses do governo federal e também do governo estadual. O Juarez, do bairro Centro, ele pergunta, primeiro, qual é a sua opinião sobre esse pacote de redução do governo Sartori? E eu acrescento uma subpergunta, como é que Montenegro, o que isso está refletindo no município de Montenegro e qual é o reflexo que isso está tendo no nosso município? Eu esperava, Juarez, querido Juarez, eu não sei quem é, mas um cidadão. Quanto tempo eu fiquei esperando essa pergunta, né? No ano passado, quando assumimos, logo um mês depois, por aí, nós fomos a Brasília e nos inteiramos acerca daquele processo todo político, né? Porque vem a primeira questão é a seguinte, a hierarquia é essa, as decisões políticas, econômicas, e o resto tudo é consequência. Mas as decisões políticas que comandam esse país. A iniciativa privada está com dificuldades, está todo mundo com dificuldades, porque politicamente decidiram errado. Bom, agora querem ajustar, mas querem ajustar as contas. Quando falha a cadeia, no momento que Montenegro produz 100, está aí a cadeia. Vamos começar por aí. Nós produzimos 100 e recebemos 19. Isso se estivesse funcionando o sistema. Nós produzimos 100 mil reais, por exemplo, a proporção é essa, e recebemos apenas 19 mil de volta. Quer dizer, sai daqui, produto interno bruto, sai daqui, em arrecadação, em produção de riqueza, sai daqui um valor de 100 e volta a 19. Só que agora nem os 19 estão retornando. Por quê? 42%, 43%, 44%, 45% se usa desse bolo todo, do país inteiro, se usa para pagar juros da dívida externa, a capital privada. Então, nisso não mexem. Enquanto não mexerem nisso, continuará o mesmo problema. Juros altos. Quem é que põe juros aqui? Existe em algum país do mundo um juro tão alto quanto esse? Pois é, por que o juro está alto? Para compensar esses títulos da dívida pública que são lançados no mercado, é a melhor coisa que tem, não é? São títulos que não têm maior valor, mas economicamente vai gerar um efeito, porque alguém vai querer, vai se interessar por isso aí. O que aconteceu com a Grécia foi mais ou menos isso. A comunidade europeia dizia, e é o que dizem, não, mas nós mandamos tanto para o Rio Grande do Sul, diz a União. E o Rio Grande do Sul diz assim, mas nós mandamos tanto para Montenegro. Não é nada disso. É tudo aparente. A Grécia, quando aconteceu aquilo com a Grécia, foi que aquela verba, 60 bilhões de euros, que foi remetida para os gregos, foi em papéis. Não foi em dinheiro. A mesma coisa que nós, mais ou menos assim. Contabilmente está lançado lá um determinado valor. Um programa que nos ofereceram, mas a verba não entra na caixa para nós ir lá fazermos a retirada e fazermos os nossos investimentos.
mas está reservado, está lá em algum lugar. Aí tu tem que correr. Por isso que nós vivemos em Brasília. Esses 19, então, na realidade, só contabilmente consta como vem. Então, senhores telespectadores, nós nem 19 estamos recebendo. Se estivéssemos recebendo 19, não, é direto, né, Leandro? As consequências do que está acontecendo no país para as nossas... até os nossos investimentos, né, previstos para 2017, claro. Eu fico preocupado em anunciar. É por isso que eu não tenho anunciado, não é? Por isso que eu não tenho anunciado, porque tudo é temeroso, eu não sei o que vai acontecer amanhã de manhã. Pacote Sartori, o senhor é a favor? Pense e responda. É difícil. Priscila, temos outra pergunta? A Lúcia, do bairro Ferroviário, pergunta, prefeito, como o senhor pretende ser lembrado daqui a 4 anos, quando terminar o mandato? Mandato que nem começou ainda, né? É isso. Essa é uma boa pergunta. Quero ser lembrado pela organização do município e a clareza como as coisas acontecem. Se disser que vai acontecer daqui a 10 anos, a 5 anos, a 1 ano, que as pessoas não percam a fé na política. Só por isso. Poxa, esse homem me fez com que eu tivesse novamente fé nos políticos, pelo menos nele. Eu gostaria de ser lembrado assim, porque a política é importante. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com o último programa Cultura Debate de 2016, recebendo o prefeito Luiz Américo Alves Aldana, fazendo aqui um balanço do ano e já projetando 2017. Nós já voltamos.